Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus glorioso, eterno, santo, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que está acima de tudo, acima de todos, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e até mesmo debaixo da terra. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome. Te adoramos, Senhor, e exaltamos, ó Rei dos Reis. Graças te damos, meu Deus, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado, Pai. Mais uma vez nós podemos declarar Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o Senhor domina soberanamente sobre tudo. Pai amado e eterno, Deus de amor e de bondade, cremos que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta hora. E desde já, Espírito Santo do Senhor, pedimos, fala conosco. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra penetre profundamente em nossos corações, produzindo as mudanças que nós tanto almejamos, que tanto necessitamos, Pai. Fala conosco, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Graças ao Senhor. Estamos caminhando e cada dia que nós estamos caminhando, assim como nós vimos ontem, cada dia estamos dando mais um passo e estamos nos aprofundando cada dia mais e mais no conhecimento do Senhor e no conhecimento daquilo que Ele deseja que nós estejamos vivendo no nosso dia a dia, na nossa jornada aqui nessa terra. Então, ontem nós vimos o Senhor falando conosco sobre os estágios da nossa fé e como nós precisamos ao estágio da dependência total do Senhor. Hoje nós vamos meditar sobre o tema como podemos conhecer mais a Deus. Como podemos conhecer mais a Deus? E o texto que nós estaremos refletindo se encontra em Josué, no capítulo 1, nos versículos 8 e 9. Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui, queridos, nós vemos algo, mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu queria salientar algo para que você esteja assim bem aberto ao que Deus deseja fazer na sua vida, bem atento ao que Deus deseja fazer em você e através de você. Agora, necessário também desmitificar algumas coisas, quebrarmos alguns mitos, desfazermos alguns mitos que muitas vezes estão aprisionando a nossa mente, que estão nos impedindo de enxergar qual seja a realidade dos fatos. Primeira coisa que eu quero te dizer é que não existe uma mágica, sabe? Não é algo assim, não há nada de sobrenatural nisso que nós estamos refletindo hoje. Então, não é algo assim que Deus vai fazer um milagre e por meio desse milagre, de repente, nós vamos querer mais de Deus, nós vamos desejar mais a Deus, nós vamos querer mais
do conhecimento, vamos querer nos aprofundar, mergulhar mais. Olha, milagres vão acontecer depois que nós fizermos a nossa parte. O sobrenatural vai se manifestar depois que nós fizermos a nossa parte. Mas, antes de tudo, nós precisamos fazer a nossa parte. Claro que nós sabemos que Deus vai sempre nos ajudar, Deus sempre vai nos animar, vai nos fortalecer para que nós possamos prosseguir, mas essa primeira parte, ela é toda natural, é a nossa parte. É aquilo que eu preciso fazer, é aquilo que você precisa fazer, é a condição para conseguirmos ver e provar daquilo que Deus vai estar fazendo à medida em que nós estivermos fazendo a nossa parte. Então, isso vai requerer de nós uma disciplina. Vamos precisar realmente buscar essa disciplina, sabe? É algo que eu preciso fazer, é algo que você precisa fazer com a graça de Deus, com a força que vem de Deus, com a ajuda que vem de Deus, mas a nossa parte Deus não vai fazer. Então nós vemos Josué no início de uma jornada, no início de uma caminhada, e ele estava com muito medo, porque Moisés havia feito um trabalho excelente até aquele ponto. Moisés tinha sido um líder, sabe, beirando a perfeição. Perfeito ele não foi porque jamais existiu homem algum perfeito. O único perfeito que pisou nessa terra foi o nosso amado Jesus. Mas Moisés beirou a perfeição. E agora Josué estava iniciando o seu ministério, iniciando a sua caminhada, a sua jornada, e ele estava com muitas dúvidas, ele estava com medo, ele estava receoso. E aí Deus vai falar com ele o que era necessário para que ele pudesse cumprir a sua missão. E aí nós vamos ver Deus falando com ele a respeito de três coisas que eram necessárias para que ele pudesse cumprir a missão. A ser que você esteja pensando assim, o que tem a ver isso com conhecer mais de Deus? Daqui a pouco você vai entender. Então, primeira coisa que Deus fala para Josué, olha, é o seguinte, ele disse, você precisa falar as palavras do livro desta lei. Você precisa falar. Falar e falar. Falar o tempo inteiro as palavras do livro desta lei. Para nós que temos um entendimento hoje melhor do que tinha Josué, nós temos hoje a Bíblia. Temos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Nós temos a Bíblia toda dentro de um sistema bem organizado, e Josué não tinha. Josué tinha apenas Pentateuco. Mas Deus disse para ele, olha, fale o tempo inteiro as palavras do livro desta lei. Para nós hoje entendermos bem, sabe, o que Deus estava falando para Josué e que está agora falando comigo e falando com você, é o seguinte, olha, leia o livro, leia a Bíblia, estude a Bíblia, memorize a Bíblia, guarde os textos na memória. Porque, queridos, olha, quando Deus fala para Josué, para ele falar, nós entendemos por aquilo que Jesus um dia falou, não temos como falar algo que não esteja no nosso coração. Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu quero, se você quer conhecer mais de Deus, eu preciso, você precisa
encher o seu coração com a palavra de Deus. Se eu encher o meu coração com a palavra de Deus, eu vou conhecer mais a Deus, porque a Bíblia é a maneira que Deus escolheu para se revelar a nós, para se fazer conhecido. Deus escolheu dessa forma. Ele inspirou mais ou menos 40 homens para que escrevessem cada livro da Bíblia, para, por meio desses escritos, deixar registrados seus feitos na terra. A maneira como ele se relacionou e como ele continua se relacionando com a humanidade. Esta é a forma, esta é a maneira de nós conhecermos mais a Deus. É a primeira, né? É a primeira maneira. Mas Deus vai falar uma segunda coisa a Josué. Ele disse: não apenas fale daquilo que está no seu coração, mas medite. Meditar é pensar. Então, eu vou pensar, mas não aquele pensar superficial, não. É aquele pensar onde eu vou mergulhar no texto, onde eu vou aprender com o texto, onde eu vou permitir que o texto esteja lapidando o meu caráter, onde eu vou permitir que o texto bíblico esteja me ensinando, esteja me encorajando, esteja me aperfeiçoando, esteja me capacitando. Eu vou permitir que a palavra penetre para que esta palavra venha sarar as minhas feridas, para que esta palavra venha me libertar dos cativeiros emocionais, dos cativeiros espirituais que estão dentro de mim. Então, esta palavra que é poderosa para restaurar a minha alma, eu vou permitir que ela penetre profundamente dentro de mim. Isso é meditar. É quando eu leio o texto, mas depois eu vou parar para pensar no que eu li. Eu vou aprender com o que eu li. Eu vou me aprofundar naquilo que eu li. Isso é meditar. Às vezes, sabe, você lê um texto e você, a priori, não consegue entendê-lo. E aí você fica pensando nele. E aí você fica com aquela curiosidade de entender o texto. E aí você pensa assim que, eu não vou conseguir entender. Daqui a pouco, Deus vai usar alguém para falar, para explicar, atendendo o seu pedido, você que estava ali falando com Deus: Senhor, eu queria tanto entender o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer que eu entenda por meio deste texto. Aí eu estou ali refletindo, estou ali meditando, e Deus vai se utilizar de circunstâncias, Deus vai se utilizar de pessoas para que eu possa entender aquilo que eu li. Então Deus disse para ele: leia, fale, verbalize, porque cada vez que a gente vai falando, a gente vai se comprometendo com aquilo que a gente está falando. Dizem que o homem é dono do que cala, mas ele é responsável por aquilo que ele fala. Então, quanto mais nós falarmos palavra, mais nós vamos nos tornando responsáveis por aquilo que nós estamos falando, e vamos a cada dia desejando viver mais aquilo que nós estamos falando. Então, fale. Depois, medite, reflita, pense, analise texto. Mas, além de falar, além de meditar, o Senhor disse: ponha em prática aquilo que você leu, aquilo que você meditou. Ponha em prática.
Então, se eu apenas ler e meditar e não colocar em prática, talvez não vá surtir efeito. Essas três coisas são necessárias. Ler para poder falar, meditar para poder praticar e, por fim, quando eu leio, falo, me comprometo com aquilo que estou falando, me torno responsável por aquilo que estou falando. E eu medito e eu procuro entender o que Deus está falando comigo. O que Deus deseja que eu faça com aquilo que Ele está falando comigo. Aí chega ao terceiro ponto. Já que eu entendi o que Deus deseja que eu faça com aquilo que Ele está falando comigo, eu vou colocar em prática. E à medida que eu for colocando em prática aquilo que Deus falou comigo, aí o texto diz: eu vou prosperar nos meus caminhos e em tudo eu serei bem-sucedido. Eu vou prosperar nos meus caminhos e em tudo eu serei bem-sucedido. Agora, perceba bem o que está no versículo 9. Nós pensamos a priori no que está no versículo 8. Agora, eu queria que você prestasse atenção no que está no versículo 9, quando o Senhor diz a Josué: não fui eu que lhe ordenei. Escuta bem. O Senhor não disse assim: olha, eu estou te pedindo. O Senhor está dizendo: eu te dei uma ordem. Não é diferente? Um pedido de uma ordem. O que está no versículo 8 é aquilo que Deus ordenou a Josué: falar, meditar e praticar. Ordem. Lembra daquele negócio? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Senhor disse para ele: não fui eu que lhe ordenei. Aí, agora ele vai dizer para Josué o seguinte: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não fique com medo, não desanime na caminhada, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então ele disse: olha, eu te dei uma ordem. Fale, medite, põe em prática. Quando o Senhor disse para ele: seja forte e seja corajoso, ou seja, tenha forças e coragem, tenha força e coragem para colocar em prática tudo aquilo que eu estou te ordenando. Pensa bem, uma das coisas mais importantes, ou talvez seja a coisa mais importante na vida cristã, a coisa mais importante que muitos têm deixado, infelizmente, de lado. A coisa mais importante para mim e para você. E isso agora tem tudo a ver. Não que o que eu falei até aqui não tenha, mas o que eu falo agora tem tudo a ver com o conhecer mais a Deus. Como podemos conhecer mais a Deus? Para essa questão da, da leitura, da fala, da meditação, da prática, eu preciso manter uma devocional diária.
Eu preciso ter o meu momento com Deus diariamente. É nisso que talvez você esteja falhando. É nisso que talvez muitos de nós estejamos falhando. A nossa devocional diária. Não é a devocional, sabe, semanal, que eu vou fazer a cada segunda, ou a cada terça-feira, ou a cada domingo. Não. É a devocional diária, todos os dias. Eu preciso, e você precisa, ler a palavra de Deus. Eu preciso e você precisa termos uma vida de oração diária. Palavra de Deus, oração. Palavra de Deus, oração. E pelo menos uma vez por semana, termos o nosso momento de jejum. Oração, palavra, jejum. A oração e a palavra precisam ser diários na nossa vida. Oração e palavra fazem parte da nossa devoção diária com Deus, nosso momento com Deus. E nós não podemos abrir mão dessas coisas. O nosso jejum semanal, mas oração e palavra diárias. E aí, o que eu preciso para manter essa devocional diária? Queridos, olha, o Senhor disse a Josué e disse para mim, disse para você: força, coragem, disciplina. Força, coragem, disciplina. O Senhor disse para ele: olha, não se apavore e nem desanime. Porque muitas vezes, por causa dos problemas, das dificuldades, por causa do ativismo ou do superativismo, muitas vezes nós somos levados a desanimar do nosso momento devocional. Aí deixamos um dia, 2 dias, 3 dias, e quando percebemos, já não estamos mais tendo aquele encontro diário com Deus, com a sua palavra, com a oração. Jejum, então, meu Deus do céu. Alguns acho que já tem anos que não tem um momento de jejum, de contrição, um momento assim de é, um quebrantamento maior, sabe? Quanto tempo você não faz um jejum? Alguém vai dizer assim, mas pastor, eu não aguento jejuar. Pelo menos você poderia jejuar de TV, pelo menos você poderia jejuar de algo que você gosta muito. Se você não aguenta porque você toma remédios ou alguma coisa assim e você não pode jejuar de alimentos, mas pelo menos jejua de uma coisa que você goste muito. Oferece a Deus, sabe, como sacrifício e busque um quebrantamento maior. Mas, como disse o Senhor a Josué, tenha força. Mesmo que a sua carne não queira, mesmo que a sua carne grite, dizendo: ah, você está cansado, você não tem como orar, você não tem como jejuar, você não tem como ler a palavra diariamente. Seja forte, seja corajoso. Faça disso uma disciplina diária. E você vai mergulhar no conhecimento de Deus. Você vai mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Você vai se encher mais de Deus.
você vai conhecer mais Deus. Seja forte, seja corajoso para ler, meditar e para colocar a palavra em prática. Amém? Que Deus te dê, que Deus nos dê um dia maravilhoso na sua santa e gloriosa presença. Vamos orar. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor. Te exaltamos, Rei amado e querido. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Porque o Senhor, meu Pai, nunca nos deixa, nunca nos abandona. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos rejeita, muito pelo contrário. O Senhor Deus está sempre pronto para nos ajudar, para nos dar força. Senhor, para nos reanimar. E nesta manhã, Senhor, neste dia, Pai, em nome de Jesus Cristo, que muitos recebam ânimo novo, Senhor. Ânimo novo, Senhor. Para caminhar, Deus. Para te conhecer mais, Deus. Para desejar te conhecer mais. Para desejar mais da tua presença. Ó Senhor eterno e amado, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, novamente nós dizemos, Pai, o que nós mais precisamos não é de carro, não é de casa, Senhor, não é de bens deste mundo. Senhor, o que mais precisamos é a presença do Senhor, é a glória do Senhor em nossas vidas, é a tua boa mão, Senhor, nos conduzindo. Senhor, o que mais precisamos é a tua voz, meu Deus, em nossos ouvidos, nos dirigindo, nos conduzindo, nos guiando. Pai, o que mais precisamos, meu Senhor, é desta comunhão com o teu Espírito, é desta intimidade com o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejamos disciplinados, que sejamos corajosos, que, ó Deus, busquemos força em ti, Senhor, para prosseguir, para caminhar, para termos, meu Deus, os nossos momentos devocionais diários, em nome do Senhor Jesus Cristo, e jamais desanimarmos disso, e jamais desistirmos disso, Pai, em toda a nossa caminhada. Meu Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, que neste dia a tua boa mão, Senhor, esteja agindo, esteja operando, Senhor, nos hospitais, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos presídios, meu Deus, nos orfanatos, nos asilos. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de amor, Deus de toda bondade, que neste dia, Pai, o Senhor esteja operando nos campos missionários, onde houver, meu Deus, alguém precisando, alguém necessitando, Deus, que ali o Senhor se faça presente. Os teus filhos do SOS Sertão, Pai, que estão em viagem, pregando a tua palavra, anunciando o evangelho, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal e que o Senhor os use para o louvor da tua glória, para que muitos venham te conhecer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de amor e de maravilhas. Livra-nos de todo mal, livra-nos das tentações, livra-nos do pecado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tudo, Senhor, que possa nos afastar de Ti, em nome de Jesus Cristo, seja removido, Senhor, do nosso caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças ao Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre ti neste dia, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica com Deus.